Oiê, vamos falar da Unicamp? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais o que a Unicamp quer de você na parte de redação, eu vou aqui hoje comentar quais foram os temas de redação e também as propostas de produção de redação que a gente teve na Unicamp 2025. Lembrando que o ano da Unicamp é o ano de acesso. Então, no ano de 2024, o pessoal faz a Unicamp 2025. Assim como nos últimos anos que a gente vai ter, a Unicamp costuma trazer para você dois temas de redação com duas propostas de redação, a qual você vai escrever sobre gêneros diferentes, que muitas das vezes são gêneros que eles chegam um pouco perto do que são os gêneros clássicos, mas também eles dão algum tipo de uma inovada. Então, pode ser que você se sinta muito nervoso quando você precisar prestar a Unicamp ou você quer testar os antigos temas de redação que você não tem muito conhecimento de fato do gênero textual. Mas fique muito tranquilo, porque o que a Unicamp mais quer de você é que você siga as instruções. Algumas situações pode ser até mesmo que você tenha um exemplo do texto dentro do que você vai ter dos textos motivadores. Então fica um pouquinho calmo que dentro dos vestibulares, a Unicamp é a mais mãezona de te ajudar na redação. E para você poder dar uma olhada também na íntegra, apesar de que nesse vídeo eu vou ler com você dos textos motivadores e das propostas de redação, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR aqui do lado da tela com a câmera do seu celular para dar uma olhada para ver como que saiu exatamente as palavras do tema e também os textos motivadores. Então, para a gente poder começar, a gente vai ler o que a gente teve como a proposta número 1. Então a gente começa aqui. Você é integrante de um coletivo que defende a igualdade de gênero. Após ler matérias sobre a aprovação de leis que afetam diretamente as mulheres, você constatou que tais leis são elaboradas por um parlamento majoritariamente masculino. Então decidiu mobilizar seus colegas do coletivo para articular por meio da iniciativa popular um projeto de lei PL, que estabeleça a igualdade de gêneros nas cadeiras do Congresso Nacional. Você ficou responsável por escrever o texto de apresentação dessa PL, o qual será lido na Câmara dos Deputados. Em seu texto, você deve destacar: letra A, malefícios que a desigualdade de gênero no parlamento tem gerado na sociedade brasileira. E letra B, argumentos que comprovam que uma representação política mais igualitária pode levar a um cenário maior de justiça social no país. Você deve obrigatoriamente apropriar-se de elementos da coletânea a seguir, demonstrando leitura crítica dela na elaboração de seu próprio texto. Além disso, aqui vamos ter um glossário adicionando algumas explicações como coletivo, que é um conjunto de pessoas reunidas em prol de um mesmo objetivo político, social ou artístico, e uma iniciativa popular, que consiste na apresentação de um projeto de lei à Câmara dos Deputados, assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com até 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então aqui a gente vai perceber que uma das coisas que já pode começar a assustar você é que você tenha que lidar com a criação de um projeto de lei. É bem comum, até mesmo eu na minha leitura acabei de falar, que era de APL, sendo que é o PL, porque é um projeto de lei, mas perceba que aqui o que vai te ajudar muito bem a você conseguir construir esse tipo de texto é que você tem que fazer o texto de apresentação. Então você não precisa fazer com que você tenha de fato o jargão de direito, que você tenha as palavras específicas. Fique muito tranquilo que isso não é algo que vai acontecer. Lógico que isso pode te ajudar na composição da sua redação, mas o mais importante é perceber que a gente tem as letras, que é uma coisa que a Unicamp quer de você, que é fazer com que você siga essas instruções. Então o que o seu texto precisa ter? Ele precisa apontar os malefícios que a desigualdade de gênero no parlamento tem gerado na sociedade brasileira, e letra B, argumentos que comprovem que uma representação política mais igualitária pode levar a um cenário maior de justiça social no país. Então, isso que seu texto tem que prestar atenção. E assim fica o texto motivador número 1. A maioria no Congresso Nacional, os parlamentares homens são os principais responsáveis por 74% dos projetos desfavoráveis aos direitos das mulheres. Uma em cada 4 propostas sobre gênero no Congresso prejudica as mulheres de alguma forma. O levantamento do Elas no Congresso de 2020, feito pela revista Asmina, avaliou 331 projetos de lei PL. Os temas mais abordados foram gênero, aborto,
cotas na política e violência doméstica. A doutoranda em ciência política da USP, Beatriz Rodrigues Sanches, acredita que devido a essa formação assimétrica do Congresso, os valores e a visão dos homens prevalecem, dificultando a instauração de políticas afirmativas e de maior visibilidade à pauta feminina. Os homens brancos, heterossexuais, empresários e ruralistas ocupam a maior parte das cadeiras no Congresso Nacional. Então aqui a gente já pode perceber que uma das coisas que vai fazer com que vários projetos de leis ou também que os direitos das mulheres não sejam de fato democratizados ou que não sejam trazidos à tona como uma discussão é perceber que a gente tem com que a maioria dos projetos que são colocados e inclusive que são aprovados para fazer com que a gente tenha novas leis no país, são geralmente leis que são feitas por homens que desfavorecem os direitos das mulheres. Então aqui já pode perceber que uma das coisas que pode fazer com que exista a construção da sua argumentação é de fato essa falta de representatividade por um cenário que favorecem os homens. Então a gente tem não somente essa falta de representatividade, que é uma coisa que você tem que apontar também, mas é trazer também por que isso pode ser benéfico. Então a partir do momento que você consegue trabalhar muito bem essa coisa da falta de representatividade, mas também do que vai ter do benefício da outra parte, são dois pontos importantes. No texto motivador número 2, temos aqui um gráfico em pizza do que temos o censo de 2022 do IBGE apontando a população brasileira. Então vamos ter 48,5% da população brasileira sendo homens e 51,5% sendo mulheres. O que isso pode te ajudar na sua argumentação é apontar como não somente a sociedade ela não precisa ser totalmente favorável com os que existem de direitos e privilégios das mulheres, mas perceber que apesar de nós termos uma sociedade devidamente equilibrada na quantidade de homens e de mulheres, que a gente não tem essa igualdade sendo colocada também nas leis. Então é perceber que não só isso vai fazer com que a gente tenha uma sociedade que possa avançar e tenha igualdade social, mas perceber que esse sentido vai ser trazido não porque se quer com que as mulheres possuam mais privilégios ou algo a mais, mas sim que é uma tentativa de fazer com que haja um nivelamento, porque a gente tem uma população aqui em números tão igual quanto dos homens. No texto motivador número 3, nós vamos ter mais algumas informações em gráfico, no qual nós vamos ter, então, o que a gente vai ter de participação de que a gente vai ter de gênero e também do que a gente vai ter de etnia. No que vamos ter na Câmara, vamos ter com os deputados com 513 cadeiras, sendo que 419 são homens e 94 são mulheres. Dessas ocupações, 360 são brancos, 114 são pardos, 31 são pretos, 4 são indígenas, 3 são amarelos e 1 é não informado. A partir do momento que temos na Câmara do Senado, nós temos 81 cadeiras, sendo que 66 são homens e 15 são mulheres. Desses, 59 são brancos, 14 são pardos, 6 são pretos, 1 é indígena e 1 é não informado. Então aqui vai ter mais novamente uma conversa com que a gente teve com o texto motivador número 1, com essa coisa de a quem se beneficiam essas leis que estão sendo construídas? É pensar que desde o que a gente vai ter da criação da democracia lá em Atenas, a vantagem e também o pensamento das leis, no que a gente vai ter da média da população, é pensar sobre o ateniense, homem que nasceu em Atenas. Então é muito difícil a gente fazer com que a gente exista uma sociedade mais desenvolvida e mais igualitária se os problemas que a outra etnia ou o outro gênero está sofrendo não se passa pelo que tem da maioria dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado. Então, muitas das vezes, não estou falando para você que pode ser que exista sim uma falta de alienação. Pode ser que isso exista, e aí de fato fique difícil enxergar essas importâncias. Mas ao mesmo tempo, essa alienação ou essa coisa de tipo, nossa, eu nem estava sabendo porque eu não sofro isso, é uma tentativa de manipulação política para realmente beneficiar uma pequena parcela da população. E assim fica o texto motivador número 4. Aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado mexicanos, a reforma constitucional de 2019 definiu que a busca pela paridade de gênero alcançaria os 3 poderes e organismos públicos autônomos como Banco do México e Instituto Nacional da Estatística e Geografia. O avanço entre a reforma de 2014, que definiu a paridade no Legislativo, e a de 2019 foi possível porque já havia uma paridade no Congresso no momento dessa segunda votação e, portanto,
havia um expressivo número de mulheres parlamentares eleitas que então pressionaram pelo equilíbrio também no executivo e no judiciário. Então aqui a gente vai ter um exemplo prático e histórico de mostrar que o que vai acontecer quando a gente vai ter mais representatividade e também uma atenção especial nessa igualdade de justiça. É perceber que aqui, mais uma vez, a gente não está falando sobre se sobressair. Não é a importância de a gente ter quem está tendo vantagem, quem está tirando vantagem ou quem possui privilégios. Aqui o texto motivador número 4, nós temos como o fato de a gente ter um número igual e também uma visão igual de que todas as vozes são representadas, vai fazer com que a gente tenha mais avanço e desenvolvimento do que a gente não ter esse tipo de colaboração. E assim fica o texto do motivador número 5. Está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1904-24 que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. Caso aprovado, uma mulher vítima de estupro que interrompa a gravidez pode ter pena maior do que a do estuprador. A pena para homicídio simples, definida pelo Código Penal como crime praticado quando se mata alguém, varia de 6 a 20 anos de prisão. Já a pena para o estupro varia de 6 a 10 anos, podendo chegar a 12 anos se a vítima tiver entre 14 a 17 anos, destaca a advogada Flávio Pinto Ribeiro, presidente da OAB Mulher Rio de Janeiro. Então, como que esse texto motivador número 5 vai conversar com o texto motivador número 4 e o texto motivador número 1? É perceber que por conta de nós termos essa disparidade de número, nós não vamos se ater a algumas situações que poderiam defender e também ter uma conversa muito mais clara em relação ao tema. Perceber que em um país que a gente vai ter uma pena maior para quem aborta do que para quem é o estuprador, é muito provavelmente de duas situações. A primeira, que é uma maneira muito manipulativa de fazer com que os direitos das mulheres continuem sendo cada vez menores. E aí, em vez das pessoas estarem conversando de como proteger cada vez mais pessoas que possam ter o direito do aborto, de proteger sua saúde e proteger a saúde das crianças, que não tem que ficar combatendo sobre esses projetos de leis que já estão passando. Então é perceber que, em vez de estarem se ocupando com outros tipos de conversas, estão se ocupando em fazer com que se criem cada vez mais outros problemas para nunca dar tempo de conversar de outros temas. Então, de duas, uma, ou essa forma de você ter esse tipo de projeto de lei é uma coisa muito maldosa e muito bem pensada, ou se não, existe de novo aquela coisa que eu falei, que é a falta de representatividade, é a falta de consciência, é a falta do que a gente tem de pensamento do outro gênero e da outra pessoa. Mas assim, nem sempre dá pra ficar pensando que tadinha, porque falta informação. Será? E assim fica o texto motivador número 6. A deputada Soraya Santos ressalta que a importância da presença feminina na política vai muito além de discutir temas associados a mulheres. Para a parlamentar, a participação das mulheres se faz necessária para a discussão de pautas mais abrangentes como violência contra crianças e adolescentes, educação ou saúde. Soraya Santos chama atenção também para uma outra forma de violência política, aquela presente nas estruturas partidárias, que sabotam as candidaturas femininas a cargos eletivos. Embora a legislação obrigue os partidos a reservar no mínimo 30% das candidaturas para mulheres nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativas e Câmara de Vereadores, até muito recentemente a prática mais comum, conforme explica a deputada, era a apresentação das chamadas candidaturas laranjas, uma maneira de burlar a lei. Nas eleições municipais de 2016, mais de 14 mil mulheres tiveram 0 voto. Muitas delas sequer sabiam que o seu CPF contava para a chapa, exemplifica Soraya Santos. Então é perceber que, mais uma vez, o que a gente tem esse texto motivador número 6 que vai conversando com os outros textos não é uma coisa que simplesmente vai fazer com que exista o fato de existir uma lei para que algo seja garantido em uma sociedade. Aqui, apesar de a gente estar conversando a respeito do Brasil, é perceber que a gente precisa de uma participação ativa, uma participação significativa, porque por lei, por existir, não significa que ela vai ser garantida. Então a gente tem que ter, sim, de fato, uma bancada com mais representatividade, que seja de forma igual e que, principalmente, ela seja uma participação ativa e com interesses iguais. Então é perceber que, de um lado, a gente tem o México com as bancadas iguais, fazendo com que a gente tenha eleições unânimes, e sendo que no outro texto motivador, a gente tem do Brasil, ao qual vários deputados estão votando para um projeto de lei que vai fazer com que a vida de
várias pessoas seja pior, sendo que eles poderiam estar conversando sobre outros assuntos muito mais importantes e relevantes. Então vamos lá, de erro possível que poderia acontecer nesse tema de redação. Eu acho que uma das coisas que poderia acontecer, não só por causa do gênero textual, seria o de você não citar os malefícios da igualdade e nem argumentar da justiça social. Essas informações estão colocadas entre as letras com parênteses. Então é importante que você perceba que mais do que você acertar o gênero textual com as suas especificidades, a Unicamp quer que você apresente esses pontos na sua redação. Anos atrás, existia a letra A, B e C. Hoje em dia só tem letra A e B, então é muito mais fácil de você perder pontos, porque você não está cumprindo com o que tem de proposta temática, então tome cuidado. Faça com que fique muito claro que você, pelo menos em um parágrafo de desenvolvimento, fale dos malefícios da igualdade e no segundo desenvolvimento, por exemplo, você argumente da justiça social. Caso você consiga, você pode ao longo de todo o texto falar dos dois ao mesmo tempo. Mas uma boa estratégia é que cada uma das letras que você apresenta para você na Unicamp tenha pelo menos um parágrafo. Uma tese possível que você poderia trabalhar nesse tema de redação seria citar que nenhum país desenvolvido e moderno é excludente. Então é perceber que, apesar do Brasil ele ter essa fachada de ser um país emergente, de ser um país de segundo mundo, que ele quase é e tem todo o potencial para ser um país de primeiro mundo, a gente ter esses tipos de atitudes fazem com que a gente tenha com que o país ele seja atrasado. Então é perceber que país de primeiro mundo não tem essa intenção de fazer o quê? De excluir algumas partes ou de não trazer igualdade social. Logicamente, existem muitos problemas na Europa e muitos problemas nos Estados Unidos e vários outros países de primeiro mundo, mas é pontuar essa informação e essa característica de que não existe como ser moderno e desenvolvido e você fazer o quê? Você excluir etnias e também parcelas populacionais por conta do gênero. Uma das perguntas dentro dessa prova que poderia te ajudar a conseguir fazer uma boa redação seria o que a gente teria talvez a pergunta número 8, a qual, apesar de a gente estar fazendo uma resposta de uma pergunta que esteja do inglês, a gente pegar essa ideia do Descartes faz com que você possa ter essa boa coisa de você fazer o quê? Da argumentação do indivíduo, ele tanto como ser político, mas também como ser um ser também racional. Então é interessante que você na sua redação vai ter que argumentar. Então isso vai ajudar você a conseguir explicar o quê? Como que o ser humano tem esse tipo de pensamento, argumentar de por que ele tem esse pensamento. Então toda essa linha de raciocínio da argumentação fica muito fácil de fazer a partir do momento que você tem esse filósofo para você poder utilizar. Lógico que você poderia também utilizar outras perguntas e outros repertórios, mas o mais importante da Unicamp é utilizar as informações já dos textos motivadores. E uma sugestão de repertório que você poderia utilizar também nesse tema de redação seria um dos livros que foi também lista de leitura obrigatória do ano dessa da Unicamp, que seria Niket, uma história de poligamia de Paulina Chiziane. Esse livro ele fala justamente dessa parte do que a gente tem de uma estrutura de uma sociedade a qual sempre retira o direito das mulheres e sua participação. Logicamente que, dadas suas proporções, por ser em um outro país, faz com que a gente consiga traçar um paralelo com o Brasil. E mesmo que possa parecer que seja uma história que ele mistura meio que uma ficção com uma não ficção, que é uma história bem verossímil, é a parte do que a gente tem dessa participação intencional da mulher na sua vida sobre seus direitos e também de como que isso pode fazer com que exista uma justiça social e igualitária. E em um sistema que homens não são punidos e muito menos eles sofrem consequências, a gente tem a história do Tony, que é um dos maridos que a gente tem na história, cada vez mais se repetindo na história do Brasil. Então, terminando a proposta número 1, a gente vai partir para a proposta número 2. Eu quero que você entenda que, apesar da Unicamp pedir 2 propostas, você tem que escrever apenas uma. Então, ou você escreve a número 1, ou você escreve a número 2. Aqui eu estou analisando as duas. Então assim fica o que a gente vai ter das instruções da proposta número 2. Você é diretora de uma escola pública e, ao circular pelos corredores dela, no intervalo entre as aulas, notou que as alunas do ensino fundamental estavam usando o celular para apostar dinheiro em um jogo de azar. Preocupada com a situação, você decidiu escrever um comunicado a ser enviado aos responsáveis por essas alunas, expressando as preocupações da instituição com esse novo hábito de crianças e pré-adolescentes. Em seu texto, você, letra A, explica de que forma essas apostas por celular podem prejudicar o comportamento dos alunos na escola,
E letra B, alerta sobre os principais perigos a que crianças e pré-adolescentes estão sujeitos ao se envolverem com as bets. Você deve obrigatoriamente apropriar-se de elementos da coletânea a seguir, demonstrando leitura crítica dela na elaboração do seu próprio texto. E para quem não sabe, apesar de ter aqui o glossário para poder explicar da palavra bet, nós temos então a explicação de que o termo bet é a palavra em inglês para aposta. No contexto de jogos de azar, a palavra bets se refere a qualquer tipo de aposta feita em eventos cujo resultado é incerto, como partidas esportivas ou jogos de cassino. A palavra tem sido amplamente adotada por diversas plataformas de aposta online. Então aqui a gente vai ter um tipo de texto que possa ser um pouco mais fácil e um pouco mais digestível quando a gente fala na situação do que a gente tem na proposta 2, mas é aí que eu acho que mora o perigo. Sempre que a gente tem um texto que ele vai ser parecido com alguma coisa mais simples, pode ser que você caia nessa de você não prestar atenção nas instruções. Então tome cuidado, porque apesar de ele parecer mais fácil, eu acho que ele é um pouco menos fácil de se lidar por conta do tema, porque aqui você pode perceber, você não tem que falar de apenas um perigo, ou do que você também tem que falar de o que a gente vai ter desse perigo dentro do tema, mas é você falar dos principais perigos. Então isso significa que você vai ter que falar de pelo menos 2. Então tome cuidado, porque eu acho que mesmo que o gênero textual seja um pouco mais fácil, não significa que é mais fácil de escrever. E assim fica o texto motivador número 1. Um universo cheio de tigrinhos, aviõezinhos, moedas de ouro e craques do futebol. O que parece fascinante é perigoso e não tem poupado crianças e adolescentes. Público que cresce à medida que os algoritmos das redes sociais insistem em disseminar propagandas de jogos de azar, apostas online e bets. Além de jogar, influenciadores com idade entre 6 e 17 anos estão sendo recrutados por casas de apostas virtuais para fazer publicidade daquilo que sequer deveriam acessar, mostrou a investigação do Instituto Alana. Atraído por jogadores e locutores famosos, o estudante L, de 13 anos, decidiu se arriscar como técnico de futebol e usou escondido o cartão de crédito da avó para bancar suas apostas. Chegou a gastar 30 mil reais. Perdeu tudo. Ivelise Fortin, professora de Psicologia e de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC-SP, explicou que jogos de apostas são proibidos para crianças e menores de idade, porque eles têm maior impulsividade e dificuldade de controle, sem a maturidade necessária para tomar decisões sobre o risco financeiro envolvido. Entre as consequências mais graves para esse público estão a depressão e o suicídio. Apesar de eu falar para você tomar cuidado com quem tem essa coisa dos desafios e das consequências, percebe que o próprio texto motivador vai te ajudar com algumas ideias já de você construir. Se lá na proposta número 1 a gente tinha o cenário do México falando de como que a gente tem essa vantagem, de como a gente poderia fazer esse texto mostrando da igualdade social e de justiça social no que tem no cenário do Brasil, a gente tem nesse texto motivador número 1 já mostrando um cenário muito parecido, com uma criança de ensino fundamental, a qual é muito parecida com o seu cenário, que você é um diretor de uma escola de ensino fundamental, e aí perceber que aqui a gente tem o mesmo cenário, que é falar de quais são os principais perigos. Perceba que, inclusive, até mesmo aqui coloca a depressão e o suicídio. Então é pensar nesse cenário que os próprios motivadores estão te ajudando com ideias. Por isso que eu falei pra você, a Unicamp é muito amiga sua sim. Então aqui a gente vai para o texto motivador número 2 para a gente poder analisar esse gráfico. Então, de apostas em bets, do dia 12 ao dia 14 de outubro de 2024, em porcentagem, nós temos que da população total, sendo que nós temos uma margem de erro para 2 pontos, nós temos que a escolaridade que tem de fundamental completo é de 27% que sim, sendo que de ensino médio completo é de 23% e de ensino superior é 22% que tem completo. Da renda familiar até 2 salários mínimos é de 28%, de 2 a 5 salários mínimos são 19% e de mais de 5 salários mínimos são de 20%. O que nós temos em laranja é apontado como o não. Então é perceber que dentro do que a gente tem desse gráfico, algumas coisas que a gente pode identificar já são que nós temos em sua grande maioria ou pessoas que não possuem o ensino médio ou o ensino superior completos para poder fazer com que a gente tenha de pessoas que fazem apostas, mas é perceber que também até o período de curto de dia é até uma coisa curiosa, né, que é do dia 12 de outubro a 14 de outubro de 2024, perceber que a gente tem essa parcela de população, a qual, em sua maioria, possui uma escolaridade mais baixa e que, inclusive, possui em sua tendência uma renda salarial um pouco maior do que o comum. Então, o que a gente vai entender aqui não existe uma casualidade da pessoa ter sempre um salário menor,
porque você pode até perceber que até 2 salários mínimos, a gente tem que 69% não faz aposta. Mas o que possui mais de 5 salários mínimos, a gente tem 78% que aposta. Então é perceber que não há realmente uma relação entre menos escolaridade e menos salário, mas sim que a gente tem de menos escolaridade e mais dinheiro vindo na família. E o texto motivador número 3, nós temos uma charge do Benê que vai mostrar aqui na Folha de São Paulo de Alice no País das Bets, com uma menina vendo um gato que parece inclusive do jogo do Tigrinho, meio que fazendo um paralelo com o que a gente tem do Gato de Cheshire, que é inclusive também um livro de leitura obrigatória que teve no ano de 2024 da Unicamp. Então, nessa ideia, a gente pode perceber também que até mesmo a criação da obra de Alice no País das Maravilhas era justamente criticar a forma da educação no que a gente tinha na Inglaterra. Se a gente faz esse paralelo dessa paródia, nós podemos perceber que em vez das crianças estarem se preocupando com questões de imaginação ou até mesmo de educação, elas que estão mais influenciadas a estarem no mundo de apostas que não deveriam estar. Mas é perceber mais uma vez, não é nem porque elas não querem, mas elas estão sendo influenciadas. E assim fica o texto motivador número 4. As bets estão em processo de regulamentação no Brasil. Atualmente só podem funcionar as empresas de apostas autorizadas pelo governo. Os demais sites devem ser bloqueados. A advogada Monique Guzzo, das áreas de direito público e regulatório, explica que antes da lei das bets, Lei 14.790/23, as apostas de cota fixa estavam legalmente permitidas desde 2018, mas não havia um sistema de controle de entrada, fiscalização ou tributação. Isso permitia que empresas estrangeiras operassem no Brasil sem um retorno significativo de impostos ao governo. Além disso, não existia um órgão específico para regulamentar e fiscalizar essas empresas, o que dificultava o controle sobre a prática. Com a nova lei das bets, foram introduzidos requisitos e diretrizes para tal regulamentação. Então, uma das coisas que talvez possa ser uma coisa que você coloque no seu comunicado também, mas é uma coisa de perceber como também a bet ela é prejudicial para a sociedade, é perceber que não só não existe nenhum tipo de tributação, não tem nenhum tipo de controle, mas é perceber que esse dinheiro não vai para o país. É uma coisa interessante se perceber como vários países possuem sistemas de apostas e sistemas de lotéricas, mas esse dinheiro ele vai voltar para o país. No que a gente tem nesses sites de aposta online, nessas bets, a gente vai ter que esse dinheiro não vai voltar para o país, ele vai para outro país. Então é perceber que o maior dos problemas, talvez que também esteja dessa parte que você pode até falar de ter uma regulamentação, não ter uma regulamentação, é perceber que esse dinheiro de forma nenhuma está sendo usado para poder contribuir com qualquer coisa na sociedade. Se você vai nas lotéricas, no que a gente tem na Mega Sena, no que a gente tem também da Quina, eles também ajudam em projetos governamentais. Então é uma coisa de perceber que é de deixar o cabelo em pé. Não só se está fazendo pessoas perderem dinheiro, como está fazendo a população perder dinheiro porque não está sendo tributado com imposto. E assim fica o texto motivador número 5. No interior de São Paulo, a enfermeira Gabriele Sabino foi finalmente encontrada. Após passar uma semana desaparecida, ela assumiu à imprensa ter fugido após contrair dívidas ao investir no jogo do Tigrinho, uma espécie de caça-níqueis online. Em Alagoas, 2 influenciadores digitais foram presos, suspeitos de divulgar ganhos falsos e atrair jogadores para o mesmo game de apostas. No Maranhão, a polícia investigou suicídios que teriam ocorrido após os usuários perderem grandes quantias da plataforma. O jogo do Tigrinho chama apostadores com uma forte promessa de ganhos rápidos e fáceis. Para o psiquiatra Rodrigo Machado, do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, o ciclo vicioso causado pelo jogo precisa também ser visto sob uma ótica de saúde pública. A gente fica dependente não só de substâncias químicas, mas também de comportamentos altamente sedutores para o cérebro, como o transtorno do jogo. No Brasil, o vício em apostas é identificado como doença pela Classificação Internacional de Doenças, CID-10, nas categorias mania de jogo e jogo patológico. Então aqui talvez entra com aquela coisa que eu estava falando para você do influenciar. Essa coisa do incentivo, que também é uma coisa que faz com que muitas pessoas também entrem na parte de apostas, é você perceber que sempre tem essa coisa que no Brasil, também qualquer tipo de sociedade, a gente é altamente influenciado por pessoas que nós temos admiração ou que a gente gosta. Então a gente ter esses 2 influenciadores sendo pessoas que estão ativamente fazendo essa propaganda de ganho de dinheiro fácil, faz com que atinjam as pessoas no sentido emocional, porque a pessoa
confia nesse tipo de atitude, ela confia nesse boca a boca. Então é perceber que uma das coisas que também influencia as crianças de ensino fundamental é você ter o quê? Os influenciadores influenciando essas crianças a quererem participar desse tipo de jogo. Porque usando essa influência e usando o fator de que elas gostam dessa pessoa, elas vão confiar e não veem as consequências. Então acho que da primeira coisa que a gente poderia talvez tratar, do que a gente poderia ter um erro possível dentro desse tema de redação, seria do que a gente teria que explicar, de não explicar os perigos e os problemas possíveis. Mais uma vez, isso são coisas que você precisa colocar já do que tem da letra A e da letra B, mas eu não deixo de repetir para você. Quando a gente fala de Unicamp, a Unicamp quer que deixe muito claro que esses comandos que você está colocando, você precisa deixar dentro da sua redação. Então perceba, você tem que deixar muito claro em parágrafos. Então, por exemplo, dentro do seu comunicado, poderiam existir 5 parágrafos. O primeiro, você se apresentando como diretor da escola. O segundo, você falando de quais são o que a gente vai ter dos perigos e depois você colocando os problemas nos 2 parágrafos seguintes. Então, essa é uma estratégia que você pode utilizar. E lembrando-se sempre que você precisa identificar sua máscara social, que é identificar-se como, por exemplo, o diretor nessa situação. Uma tese possível dentro desse tema, apesar de que quando eu falo de teses possíveis, eu não estou falando das únicas possíveis dentro da redação, seria do que a gente tem da relação entre o 4 e o 5, do que a gente teria da atração química de ídolos e do ato. Então, quando a gente fala exatamente da aposta, nós temos sim essa atração química que faz com que a gente tenha o vício sendo gerado. Mas também é perceber que os influenciadores também têm essa influência, elas também fazem com que haja uma alteração química no que a gente tem no comportamento das pessoas. Então isso não é dado simplesmente por sem nenhum motivo que a pessoa simplesmente baixou o aplicativo e perdeu 10 mil reais. Não, a pessoa confia tanto no que a gente tem dela perdendo dinheiro, confiando, falando, não, mas aquele cara falou pra mim que é pra eu ganhar dinheiro, então eu vou continuar confiando nele. Tanto no fato de que tem da própria aposta falando assim, não, eu perdi dessa, mas na próxima eu ganho. Agora, de perguntas que poderiam te ajudar dentro desse tipo de tema de redação, poderíamos ter o que a gente tem da pergunta número 2, que tem um quadrinho mostrando do que a gente tem dentro dessa parte do sistema cada vez capitalista mais uberizado e também que explora a condição do ser humano. Eu acho que, apesar de no que a gente teve nos gráficos mostrando para nós que, de fato, nós temos que a maior parte da população que faz aposta são pessoas com menos escolaridade, com mais renda familiar, é o que a gente vai ter do problema de que o que a gente sempre tem é sempre uma tentativa de tentar melhorar a nossa vida, mesmo que a gente esteja cada vez mais sendo problemático. É perceber que, apesar de termos o que a gente vai ter de paralelos completamente opostos, como o do Jeremias, que trabalha em regime análogo à escravidão numa colheita de tomate, e o João Vitor, que é colaborador de uma startup que faz joguinho para Android, a gente tem que, a gente sempre cai nessa máquina trituradora de que alguém sempre sai em vantagem do que a gente que está dentro desse tipo de sistema. Então é perceber que sim, essa coisa da aposta é um dinheiro fácil que você confia em uma pessoa, assim como também essas pessoas confiam no sistema capitalista para poder conseguir enriquecer. Mas esse é o problema, não dá para todo mundo enriquecer no sistema capitalista. Agora, um repertório que você poderia utilizar dentro desse tema de redação, eu acho que poderia ser o do Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. O que a gente vai ter é que esse tipo de livro, ele vai ser o oposto de 1984. Se o 1984 ele fala de controle, ele fala de ódio, ele fala de violência, o Admirável Novo Mundo, ele fala dessa coisa de que a gente tem da busca incessante pela felicidade, de remédios que sempre fazem com que você impeça de sentir qualquer tipo de dor. Então, é uma coisa que a gente também teria também desse tipo de redação, que é esse incentivo que nós temos de procurar felicidade, não importa o que você tem de consequências. Logicamente que a Unicamp não pede muito que você tenha que fazer com que você de fato traga um repertório fora dos seus motivadores, mas é uma boa ideia para você poder conseguir ficar pensando nesse tema. Agora, o que eu achei desse tema? Eu achei esses temas muito inteligentes, não somente nos temas de redação, como também os gêneros textuais. Eu não vou confessar que assim, são gêneros textuais fáceis, eu acho que realmente eles são muito legais de se ensinar e também os alunos de conversar sobre esse tipo de redação, mas eu acho que deveria ter tipo um
tipo de estudo à parte para que esses alunos consigam fazer a redação com um pouco mais de confiança. Eu acho que se o aluno estiver muito acostumado com texto dissertativo argumentativo, esquece, vai ser bem difícil mesmo. Mas uma pessoa que consegue ler com frequência texto opinativo, artigo de opinião, resenha, não teria problema nenhum. Eu acho que esse, inclusive, foi um dos temas mais fáceis do que a gente teve dos últimos anos, do que a gente teve da Unicamp. Eu acho que talvez esse aqui entraria como no top 3 dentro do ano de 2024. Mas é que eu tô fazendo os vídeos um atrás do outro dos temas de redação, e eu não sei se realmente entraria, porque eu acho que já falei de muitos temas que eu gostei. São poucos os temas que eu não gostei de 2024. Talvez um dos únicos que eu não gostei foi o da UERJ, mas aí depois eu vou fazer um outro vídeo pensando um pouco mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então como que a gente teve as propostas e os gêneros textuais de redação da Unicamp. Inclusive, o que você achou desses temas? Qual que você escolheu? Inclusive, se tem alguma dúvida de outros anos da Unicamp, escreve nos comentários, por gentileza. E vale lembrar que se você quiser treinar tanto esse tema de redação quanto o dos anos passados, inclusive de entender mais a redação da Unicamp, tem o meu curso de redação da Unicamp aqui embaixo nos comentários, ou se não, você pode também acessar esse código QR na tela com a câmera do seu celular para vir estudar comigo e utilizar o cupom para poder pagar por R$40 pelo curso completo. Vale lembrar que eu falo de tanto de exemplos de outras redações, como também de como que a Unicamp quer que você escreva a redação, para você sair da melhor forma possível com a nota que você quer da Unicamp. E se você não gostou do curso ou achou que não era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso. E para quem é membro aqui do canal, ou se não que é aluno do meu curso, tem também um vídeo exclusivo com eu fazendo também as propostas de redação. Então eu vou mostrar para vocês qual que é o meu pensamento, como que eu vou fazer, inclusive todo o processo do que eu faria, de como que eu escreveria o meu texto para esses temas e essas propostas. Vale lembrar que tanto quando você tem o meu cupom para poder utilizar para comprar no meu curso e para ser membro aqui no canal, é o valor mais baixo possível. E apesar de eu não ter falado desse gênero textual que nunca tinha caído na Unicamp, eu acho que esse de projeto de lei para um texto de apresentação não é um gênero textual tão estranho. Tem um vídeo ao qual eu falei sobre 10 gêneros textuais que ainda não caíram na Unicamp. Eu acho que esse de um texto de abertura não seria um texto tão estranho, eu acho que a PL seria de fato um texto muito estranho, mas se você quiser ver como que foi esse tema de redação em comparação com os outros temas que a gente teve da Unicamp, tem essa playlist a qual eu falo dos temas de redação da Unicamp dos últimos 5 anos. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!